Bom, sistema de arrefecimento. A gente já viu aqui que o sistema de óleo ele já é uma parte atuante do resfriamento ou arrefecimento do motor. Mas principalmente nos motores radiais nós temos algumas coisas a mais a acrescentar aqui. Bom, o que é e para que serve? Como o nome já diz, né? A gente precisa de um resfriamento do motor. Como que funciona isso? Um motor convencional ou alternativo em aviação, eu costumo brincar que é igual ao motor de Fusca. Por quê? É um motor com cilindros individuais que são refrigerados a ar. Basicamente, motor de Fusca. Só o que acontece? Por não ter uma galeria de água, a gente fica muito dependente do contato com o ar para refrigeração. Lembra quando a gente viu o corpo do cilindro lá em algumas aulas anteriores? Que nós temos várias aletas. Aquelas aletas aumentam a área de contato da superfície. Mas como assim, professor? Imagina que você tem uma sanfona. Se você esticar a sanfona, ela não aumenta bastante de tamanho? Que seria muito maior de você esticar uma superfície lisa, por exemplo? O que acontece? Essas aletas aumentam a área de contato. Quanto maior a área de contato, maior a dissipação térmica. Aí, quando os caras desenvolveram isso, foi desenvolvido alguns artifícios para auxiliar na troca de temperatura. Que são os tipos indireto, com a utilização de alguns tipos de líquidos, como por exemplo o etileno glicol, que vai aumentar essa troca de calor. Fazendo um parênteses aqui, é a pasta térmica que você coloca lá no computador, entre o processador e o cooler. Para quê? Para aumentar a condutividade térmica entre os dois. Direto, que são os refrigerados a ar, propriamente dito. O que são esses defletores e flaps de arrefecimento? Nos desenhos a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. E eles são usados para o controle de temperatura utilizando artifícios como velocidade, a posição do flap, PWR e a mistura. Bom, o que vai acontecer? Nós temos aqui no desenho uma aeronave que utiliza-se de motores radiais, ou seja, ela tem um motor radial nela e que era muito comum, inclusive, voar-se sem a capota. Mas no caso da presença da capota, essa região onde você vê em azul aí escrito ar, são aletas, são partes variáveis, elas podem abrir-se mais ou fechar-se mais. Por quê? Você controlava a quantidade de ar que passaria por ali. É pouca, cerca de 20 a 30% somente da quantidade de ar que passa ali na frente, vamos colocar da hélice, consegue ser utilizada para essa refrigeração. Então, às vezes, quando o motor estava muito quente, era necessário abrir mais essas aletas ou fechar para acelerar a passagem desses gases. Vou aqui na tela mostrar para vocês algum desses sistemas. Bom, quando essas aletas abriam, o motor ficava mais ou menos com essa configuração aqui. Imagina que minha hélice está aqui na frente e o motor está nessa região aqui. Eu vou colocar um quadrado com M para facilitar o desenho. Bom, aqui no final nós tínhamos aletas que podiam ter posições mais abertas ou mais fechadas, de acordo com o quê? Se o meu motor estava voando a uma velocidade muito alta, em alta altitude, eu não precisava de aletas abertas, porque eu aumentava o arrasto. Beleza, mas eu não quero aumentar o arrasto, eu quero garantir agora o arrefecimento. Você também tinha outros métodos. Um desses métodos era a colocação de tubos aceleradores. Que tubos eram esses? Eram tubos localizados no interior da aeronave, em volta, normalmente, dos escapes, para acelerar a velocidade do ar. Lembra do Venturi, como que ele funcionava? Bom, o Venturi ele faz o quê? Aumento da velocidade com diminuição da pressão. Esses tubos que eram colocados ali aceleravam a velocidade com que o ar passava pelo interior do motor. Para a gente aqui não valia a pena nem um pouco a pressão. A gente não tem utilidade para ela. Nós tínhamos apenas a preocupação com a temperatura.
Nesse caso, o que foi dito? Ou melhor dizendo, o que foi feito? Por ter-se a necessidade de um maior fluxo de ar, você precisava de uma quantidade superior de ar passando por ele nessa região. Então, esses turboaceleradores serviam para isso. Nos motores convencionais mais modernos, ou melhor dizendo, motores alternativos ou de cilindros opostos, nós podemos ter ainda a presença de flaps. Que flaps são esses? É aquele para aumentar a sustentação? Mais ou menos. Não é exatamente para sustentação, ou melhor dizendo, não tem função de sustentação. Mas são flaps para auxiliar nessa velocidade do ar, aumentando ou diminuindo a velocidade. É como se a gente tivesse no nosso carro um ventilador extra, a ventoinha quando liga lá, quando o seu carro atinge uma temperatura mais alta. Lembrando ainda que nessas regiões podemos ter outros tipos de arrefecimento ou outras formas de arrefecimento. Fica essa menção honrosa aí ao flap, que é uma delas.